Se você puder escolher entre a morte ou a vida, o que você vai escolher? Aqui em Provérbios, capítulo 18, o capítulo fala várias vezes sobre um assunto que é extremamente importante para todo relacionamento, mas para um casamento, para a vida em família, esse detalhe é importantíssimo. A língua. Aqui em Provérbios 18, 21, a Bíblia diz: a morte e a vida estão no poder da língua. O que bem a utiliza, come do seu fruto. A morte e a vida estão no poder da língua. O que bem a utiliza, come do seu fruto. É interessante que esse capítulo de Provérbios vai falar sobre língua, sobre o falar muitas vezes. E em Provérbios, em muitos lugares, você vai ler sobre a importância de usar bem a língua, a fala. Se você pudesse escrever uma história ou pudesse descrever o que foi ouvir as palavras que ouviu durante toda a sua vida, como é que você se descreveria? Alguém que foi abençoado ou alguém que foi amaldiçoado? Muitos tiveram na infância pais sábios que trataram com sabedoria, que falaram coisas importantes. Outros ouviram coisas muito pesadas. Muitos foram tão marcados com palavras que não conseguiram se levantar. Muitos foram tão marcados com a violência de palavras tão difíceis que simplesmente mataram e tiraram algumas coisas da sua vida. Os sonhos que tinham não tem mais por conta de palavras que ouviram. E é interessante que esse versículo de Provérbios, ele fala de dois pontos extremos. A morte e a vida estão no poder da língua. Duas coisas que estão opostas entre si. Você pode usar a sua linguagem para matar alguém, ou você pode usar a sua linguagem para trazer vida a alguém. E é interessante que às vezes nós não nos damos conta como a nossa boca ela é usada pelo inimigo para trazer coisas ruins. Às vezes simplesmente falamos. Às vezes não nos damos conta de que aquilo que estamos falando está matando, aquilo que estamos falando está ferindo, aquilo que estamos falando está marcando aquela pessoa para o resto da vida muitas vezes. E quando o escritor aqui de Provérbios, Salomão, ele fala sobre o poder da língua, e ele diz algo interessante, ele fala assim: o que bem a utiliza vai comer do seu fruto. Se você utilizar de forma sábia, se você pedir ao Senhor sabedoria, se você se colocar de forma mais cuidadosa as coisas que você fala, você vai ver que o fruto vai aparecer. Esposas que só reclamam o tempo todo, maridos que falam da esposa com desdém, só crítica, não tem um elogio, não tem uma palavra boa. É engraçado que o fato da proximidade muitas vezes traz uma sensação de que podemos falar qualquer coisa. Porque estamos próximos um ao outro, então eu posso falar o que eu penso, eu posso falar qualquer coisa, eu machuco, mas
E daí? Todo mundo faz isso. Na realidade, a comunicação é uma das bases de um casamento saudável. A comunicação, o respeito nas palavras, aquilo que vamos falar, ter cuidado naquilo que é colocado, ter cuidado na hora da raiva, ter cuidado quando você precisa tratar de um assunto importante, não falar de qualquer jeito, não colocar de forma pejorativa muitas vezes. Tem marido que a mulher pergunta se tá bom, se tá não vai ficar nada bom mesmo, você... e usam palavreados horríveis para fazer um elogio para a esposa ou um elogio para o marido. Meu Deus, precisamos parar um pouquinho e pensar, será que o que eu estou falando está trazendo vida ou morte? Na vida dos filhos, não tem um elogio, é só peso. É sempre falando mal, você é um burro mesmo, você nunca vai fazer nada, você não vai dar para nada mesmo. Eu queria fazer um desafio para você. Algum tempo atrás eu li Provérbios e tudo que tinha a respeito de língua, de boca, de palavra, eu desenhei uma boquinha do lado na minha Bíblia. E foram muitas as boquinhas em Provérbios, muitas. Provérbios fala muito sobre isso, porque esse é um dos pontos onde a destruição mais entra. Ela entra de forma tão sorrateira, vai fazer coisas, às vezes, que é difícil de esquecer. Tem alguma situação lá no seu passado que você lembra que alguém falou alguma coisa a teu respeito? É assim. Provérbios fala assim, olha, escolha a vida, transmita a vida nas coisas que você fala e você vai comer o fruto dessa escolha. Isso é precioso demais. Precisamos comer frutos de escolhas boas que fazemos e que possamos ter a sabedoria vinda do Senhor. Tiago fala, você precisa de sabedoria? Peça a Deus e Ele vai te dar essa sabedoria. E da mesma forma, Provérbios diz que aquele que fala o que pensa não é sábio, é insensato, é louco. Colocar freio nas palavras, pedir sabedoria ao Senhor, transmitir vida naquilo que eu falo. Isso é um bom desafio. Que Deus te abençoe muito e que o Senhor te ensine e me ensine a trazer vida nas palavras, que possamos, aonde estivermos, trazer vida, ser bênção, não peso. Que Deus te abençoe.